Olá, iluminados! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Começamos a última semana de julho com chuva aqui em Campinas. Uma frente fria chegou, trazendo vento, umidade e um alívio pela seca que estava há alguns dias, quase eu acho que um mês ou mais. Mas enfim, hoje o assunto que falamos é sobre alcoolismo. Esse assunto está em voga agora porque é um assunto realmente muito sério. O alcoolismo afeta muito as pessoas e o problema com o álcool acarreta diversos desequilíbrios na pessoa, né? No alcoolista, na família do alcoolista, no trabalho dele, dela, não importa. É, é um problema universal, não tem preconceito com nada, atinge qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer nível social. E é um problema que é muito pesado, é muito pesado. O alcoolismo traz desequilíbrios e os problemas provocados. Para quem convive com isso, não é fácil. Não é fácil. Eu já tive várias experiências com isso. Hoje eu optei por ser uma pessoa que não bebe mais álcool. Eu gostava muito, para mim era uma coisa normal, mas eu vi o quanto tempo eu estava perdendo me dedicando a ele, né? Porque era uma dedicação. Estava ali, então eu abri mão disso porque me cansou. Para mim chegou. Falei, não dá mais. Eu acho que cheguei num ponto que para mim não servia mais. Então, para mim, foi um corte. Foi muito incrível, porque foi um corte. Eu simplesmente desliguei a chave. E eu sei que isso não é uma coisa que acontece com a grande maioria. As pessoas se optam, se forçam a parar de beber, parar de fumar, muitas vezes elas não conseguem, não conseguem lidar com isso. Não é que não querem, é isso. Mas a pessoa tem uma dificuldade imensa, imensa. E para mim foi fácil. Também fumei uma época, quando era mais jovem, também larguei, também foi fácil. Talvez pela ciência eu não tenha o vício, né? Mas eu tinha o hábito. Então foi fácil. Eu desliguei a chave, eu não sinto falta, eu simplesmente cortou, desligou a chave. Eu tinha um hábito muito forte, assim, costumeiramente, né? Ficava contando as horas para isso. E hoje não, hoje eu desliguei. Não sinto vontade, não tenho nada contra. Então, dia desses, me chegou uma sugestão de um vídeo no YouTube falando sobre as questões da infância e o alcoolismo ou os vícios. E isso foi muito interessante, foi muito enriquecedor em termos de percepção né, das coisas. Foi fantástico. E falava muito sobre as dores da infância e como elas refletem no desenvolvimento da pessoa.
e todo o caminho que acaba acontecendo em que ela se vê enredada no vício, pela dor, pelo abandono, pela cultura do que as pessoas enfrentam. É uma situação bem colocada. É de um médico, agora eu não me lembro o nome, mas eu vou colocar aqui, que ele estudou essa situação e desenvolveu o seu estudo e o seu trabalho. É um médico canadense e ele viu isso, os problemas dos viciados em álcool. E um grande problema que as pessoas enfrentam é justamente você ter uma sociedade que é extremamente tolerante com o álcool. Extremamente tolerante. E o álcool é considerado uma bebida, um vício, apenas para quem passa do ponto. Só para quem passa do ponto. Ah, ele é viciado, ele é alcoólatra. Antigamente falava-se alcoólatra, né? Mudou-se o conceito porque você não idolatra o álcool, mas é quase que uma idolatria. Então é alcoolista. E isso, de se tornar uma coisa normal, então é aceitável, tolerável. E antes era até necessário uma pessoa beber para ela estar aceita dentro de um contexto social, de uma aceitação social. E isso ainda existe. Muitas vezes você vai a algum lugar, se você não bebe, então você é o chato, você é o. Entendeu? É cheio de dedos, não pode isso, não pode aquilo. E eu falo por experiência própria. A partir do momento que eu decidi parar, as coisas mudaram, porque eu era uma pessoa que tinha muita frequência na bebida, nos eventos, por conta do álcool. E eu me vi numa situação em que não usava mais. As amizades mudaram, porque a maioria eram de pessoas que consumiam. E isso afastou. Você se vê numa situação em que você não é mais aquela pessoa, né, procurada, porque quando você está sob o efeito do álcool, muitas coisas acontecem. E é diferente para cada um. No meu caso, eu ficava muito com a mente mais sem muitas travas, eu ficava muito mais falante, sou uma pessoa tímida, e isso liberava essas questões. E aí você, estando com pessoas que também estão ali, o assunto é sempre dentro dessas coisas. Você acaba falando sobre o tipo da bebida, olha, lançou uma bebida nova, uma cerveja nova, você já experimentou com esse negócio, com aquilo, com esse acessório. Assim, é assunto, né? E aí vem as outras coisas que são, né, os vapores alcoólicos vão provocando, né, assuntos diversos e comuns, né, futebol, qualquer coisa que for relacionado a um bom papo, sempre é relacionado com uma cerveja ou uma bebida, enfim. E isso acabou, acabou. Então, quando eu parei, para mim, essas pessoas pararam de fazer parte do meu convívio, não porque eu não quisesse, porque eu gosto da- da- das pessoas,
mas você perde o assunto, você perde o fio da meada, porque não é a mesma linguagem, não é mais a mesma comunicação. Você não faz parte mais do clube, né? E essa aceitação é o que muitas pessoas têm medo de perder, porque para elas é o pouco que elas têm está ligado a isso. Então, o importante, a coisa importante do autoconhecimento é justamente isso. Você se livra dessa necessidade, porque você é completo em si. E as pessoas vão somar a sua vida, mas elas não são fundamentais na sua vida. É uma diferença. E essa diferença ela é libertadora, porque você se entendendo, você se conhecendo, é todo um processo, não é virou a chave também, não é assim, mas é um processo, você vai se conhecendo, você vai se entendendo, você começa a olhar para a sociedade, para o mundo com outros olhos, não mais com aqueles olhos de esperando que as pessoas te façam alguma coisa, esperando que você vá em algum lugar e as pessoas vão reagir conforme você está lá, ou esperando que você seja aceito porque você faz parte daquele grupo, então você tem um valor. Não. Então é difícil, você é isolado. Você é isolado, você não tem mais graça e você não tem mais os assuntos, né? Então é aquele negócio. Ah, eu trabalhei a semana, o dia inteiro e eu mereço relaxar, eu mereço ser feliz porque eu trabalhei por isso. Então, essa é uma questão complicada, porque não é errado você beber, você fumar, não é errado. O problema é o vício, que faz com que você deixe de viver a sua vida e viva em função de manter aquilo e aquelas sensações. E, óbvio, como eu estava falando, aquele estudo mostrou que muitas pessoas têm problemas da infância que afetam a vida futura. Então, quando criança, enfrentaram abuso, enfrentaram violência, enfrentaram descaso, né, de pessoas, de filhos que são abandonados pelos pais, ou que têm os pais, mas eles não são presentes, não participam, ou só criticam. Tudo é uma crítica, tudo é uma agressão, é gritaria, e isso é estabelecido, vai vindo de geração para geração e não muda. As pessoas não quebram isso porque elas não percebem. Elas não percebem. Então, muitas vezes a pessoa vai para uma religião e consegue, nossa, que bonito, que legal, porque é uma percepção paralela, ela vai acontecendo, mas a pessoa tem que ter disposição. E a disposição mais difícil e dolorosa é você se enxergar aí. É você se enxergar aí como uma pessoa que precisa mudar. Mudar o quê? Mudar a percepção. Você mudando a percepção, o mundo vai mudando à sua volta. Ele vai mudando. Não é fácil. Não é fácil, é doloroso. Muitas vezes a pessoa se sente só e isolada. E como eu disse, cada pessoa tem uma vida, tem uma formação, então é difícil, não existe uma coisa igual para todos. Não é igual para todos. A única coisa que podemos dizer é que a percepção de nós mesmos, da nossa vida, e o que nos está melhorando, o que nos está ajudando ou piorando, é o que nos liberta, é o que nos dá condições de sair e de vencer. E aí, quando você, para mim, quando eu tive essa percepção, eu me senti melhor, eu me senti mais dono de mim. Eu assumi
a minha verdade, e isso me libertou. Então, para aqueles que estão vendo essa mensagem, eu sugiro que façam as suas meditações, as suas contemplações, na percepção de que somos um com o Pai. Esse Pai, eu não quero entrar em detalhes agora, mas é uma energia, fonte, Deus, enfim, nome que você quiser dar para um ser supremo. O ser supremo. Tá ok, gente? Curtam, comentem, xinguem, compartilhem. Isso ajuda bastante aqui. É um canal que está pequenininho e quem sabe você pode ser ajudado e se libertar deste mundo, não deixando o mundo, não sendo do mundo, apenas estando no mundo. Grande abraço.